Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre organização da casa, organização das suas coisas, como que você pode fazer isso com seus filhos, os benefícios que isso vai trazer aí para o seu dia a dia, né? Quando a gente tem filho, a gente sabe que às vezes não é tão fácil da gente manter a casa, as nossas coisas organizadas, né? Principalmente se é numa idade que a criança bagunça muito, mexe muito nas coisas. Mas um dos motivos pelos quais você deve tentar manter isso ao máximo é porque isso ensina o seu filho. Isso torna um hábito da vida dele. Então, quando você, todos os dias, vai tentando manter, vai fazendo isso, você torna isso uma rotina na sua casa, você ensina o seu filho a ser organizado e você faz com que ele tenha esse hábito. E quando a criança adquire um hábito, principalmente quando ele é criança, esse hábito vai perdurar aí até a vida adulta. E aí, se ele já tiver esse hábito quando ele crescer, a vida dele vai ficar muito mais fácil, né? Então, um dos benefícios e um dos principais motivos é você ensinar isso para o seu filho. O segundo é que o seu filho vai ficar menos estressado. Então, as crianças, elas, por mais que elas baguncem, elas precisam de organização. É normal, então, durante as brincadeiras, elas bagunçarem as coisas, mas elas precisam que a casa esteja organizada, elas precisam que as coisas delas mesmas estejam organizadas. Na hora que ela vai brincar, se tá tudo uma bagunça, ela não consegue nem brincar direito. Uma criança que tem muitos brinquedos juntos, diferentes, de tipos de brincadeiras diferentes, né? Então, carrinho, bloco, boneca, trenzinho, patinete, tudo num lugar só, espalhado, bagunçado, faz com que a criança não consiga nem manter a concentração. Ela não consegue focar numa brincadeira específica, ela não consegue organizar os pensamentos dela, ela não consegue nem desenvolver a brincadeira. O seu filho começa a ficar estressado também. E depois que ele terminou de brincar, se tá toda uma bagunça, ele também, você percebe que a criança começa a ficar muito agitada, ela não consegue ir para um basal, né? Que não falei, os pensamentos delas ficam desorganizados. Então a criança fica mais estressada. Então, manter uma organização da casa faz o seu filho ficar menos estressado. Outra coisa é que economiza tempo, economiza muito o seu tempo. Então, quando você vai, por exemplo, limpar a sua casa, se quando você começa a limpar a sua casa está totalmente desorganizada, você vai ter que primeiro dar uma organizada nela para depois você começar a limpar. Então você já perde muito tempo. Se quando você vai começar a limpar, a sua casa já está organizada, você termina a limpeza, por exemplo, muito mais rápido, muito mais fácil, né? Você de repente, se a sua casa está desorganizada e você vai procurar alguma coisa, você perde muito tempo procurando, às vezes, um objeto simples, porque a sua casa está bagunçada e você não sabe onde foi parar aquele objeto, né? As coisas não têm lugares definidos. Então, você perde tempo procurando coisas. Se você vai cozinhar, a mesma coisa. Você vai cozinhar, de repente, e está toda uma bagunça, você vai demorar mais para terminar de fazer uma comida, enfim. Manter a organização da casa te economiza tempo também. A partir do momento que te economiza tempo, um outro benefício é você ter mais tempo para você e também até para sua criança, para sua família, mais tempo de qualidade. Então você consegue ter mais tempo para você, de repente, fazer alguma coisa que você gosta, mas você também consegue ter tempo para assistir alguma coisa com seu filho, com seu marido. Você consegue ter mais tempo para você brincar, né, também com seu filho. Eu falo muito de filho porque é o tema do canal, mas isso aí é para qualquer âmbito. Você consegue ter mais tempo para você estudar, né? Então você consegue ter mais tempo para você fazer qualquer outra coisa que você precise ou que você queira fazer, né? E aí, como que a gente faz isso? Como que eu vou fazer isso com uma criança aqui na minha casa que só joga tudo pro alto e aí deixa tudo bagunçado mesmo que eu tente organizar? A dica mais valiosa que eu te dou é: faça sua criança organizar, né? Eu sei que não é tão fácil assim, mas a organização, que nem eu falei, às vezes é um desafio quando a gente tem uma criança, justamente porque ela bagunça. Só que quando a gente começa a fazer ela ajudar, pode parecer que demora um pouco mais, às vezes pode até parecer, só que ela vai pegando esse hábito, então com o tempo ela vai começar a organizar sozinha. Então às vezes você dar uma função para ela vai fazer com que você consiga ir fazendo outras coisas enquanto ela tá fazendo aquela função. Então,
coloca todos os blocos dentro da caixa. Enquanto ela tá colocando os blocos, você vai organizando alguma outra coisa ali junto, entendeu? Se for uma criança maior, ela consegue de repente ajudar em alguma outra atividade, né, da casa. Então, coloque a criança também para fazer as coisas, porque as crianças, elas gostam de se sentir também realmente ajudando. Se você cria esse hábito desde pequeno, então fica mais fácil ainda, porque quando ela já cresce, às vezes fica um pouco mais difícil de fazer ela criar esse hábito, né? Então, fazer a criança te ajudar já é alguma coisa que vai ajudar nesse processo de organização. Outra dica que eu dou para ajudar a manter a casa organizada é: não deixe para depois. Às vezes a gente vai deixando pequenas coisinhas para trás, pensando, isso aqui é rápido, eu faço depois. Isso aqui é rápido, eu faço depois. Quando você vê, tem muita coisa rápida que você deixou para fazer junto e que acaba ficando uma coisa demoradona, né? Uma coisa grande e demorada. Você fazer as coisas meio que na hora vai fazendo com que pequenos afazeres já sejam diluídos ao longo do dia. Então, por exemplo, eu me maquiei, né? E aí, antes eu tinha o costume de me maquiar, eu ia fazer o que tinha que fazer e depois eu lavava os pincéis, lavava a esponja e tal. Nisso, às vezes ficava de um dia para o outro, às vezes ficava mais de um dia sujo, né? Então, ponto 1, às vezes você nem conseguia fazer a tarefa. E aí, ponto 2, aí às vezes eu começava a usar outros pincéis que aí já que estavam limpos, porque aqueles outros que eu queria usar estavam sujos, e aí acumulando pincéis para lavar, entendeu? Agora, essa é uma coisa que, juro, acho que em 2 minutos no máximo eu faço. Então eu comecei assim que eu terminava de me maquiar, lavava os meus pincéis, a minha esponja. E pronto, já acabou. Os pincéis estão limpos, a tarefa já está feita e amanhã eu vou ter pincéis limpos para poder usar de novo, entendeu? Louça, às vezes é 2 pratos, uns talheres e uma panela para lavar. É pouca coisa, depois eu faço. Não, isso aí você faz também em 5 minutos. Então, pequenas coisinhas que às vezes você vai deixando acumular e depois vira uma coisa muito grande e demorada, pode ser que se você fizer aquilo na hora, então você consegue manter a organização e não perder tempo depois com aquilo, entendeu? Então a segunda dica que eu dou é essa, é você fazer as coisas meio que na hora, coisas que são muito rápidas, você já vai fazendo na hora. E às vezes coisas que nem eu falei, às vezes são rápidas e que você consegue até deixar sua criança fazer. Enquanto ela faz aquilo rápido, você consegue fazer uma outra coisa rápida também, né? Então é isso, pessoal. Eu trouxe aqui então os benefícios de você manter a organização e que são benefícios que fazem uma diferença muito grande no dia a dia. E como que você mantém um pouco da organização mesmo com uma criança em casa. Então ela consegue te ajudar e você faz as coisas pequenas, principalmente na hora, que isso vai fazer com que você não tenha um acúmulo de afazeres que depois fica muito demorado e muito difícil de se fazer, tá bom? Então é isso, até a próxima!